Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Irmãos, você está vendo essas igrejas, essas cadeiras aqui? Nós somos a igreja do Senhor na terra. Aleluia! E a igreja unida, né, no mesmo propósito de adoração, unida, fazendo um propósito de servir a Deus, de adorar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Nós somos a igreja poderosa de Deus na terra. Eu quero dizer para você, em Provérbios capítulo 18, verso 1, olha o que a Bíblia diz: busca seu próprio desejo, aquele que se separa, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Senhor, irmãos, graça e da parte de Deus, nosso Pai, pela misericórdia de Deus. Eu sou o pastor Carlos, do Ministério Palavra Rema. Pela misericórdia, porque eu sei da onde Deus com mão forte me libertou. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou um milagre na mão de Deus, né? O tema dessa mensagem é: cada um por si e Deus por todos. E eu quero ler poucos versículos aqui da palavra de Deus. Eu vou começar com Provérbios capítulo 18, que diz assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Aleluia. Então, irmãos, mas pastor Carlos, o senhor disse que cada um por si e Deus por todos. Onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia. Eu quero te dizer que isso é um ditado do mundo, um ditado popular, né? Que infelizmente tem entrado, pastor Jorge, na mente de algumas pessoas que querem servir o Senhor da sua maneira. Meu irmão amado, a Bíblia, como eu li, né, em Provérbios, fala que aquele que se isola, ele insurge contra a própria sabedoria. Deus não criou o homem para ele se isolar. Isso é uma estratégia de Satanás, né? Deus, ele quer que que o homem congregue. Aleluia! Que o homem congregue. Isso do homem, né? Ah, minha igreja é em casa, sou eu e Deus. Irmãos, isso aí vai te levar à ruína. Porque a Bíblia diz, pastor Jorge, a soberba precede a ruína. O homem não pode querer saber mais que Deus, isso é loucura. Aleluia! Como Deus viu loucura em seus anjos, como houve uma rebelião. Não pense assim, porque isso é uma forma de você se rebelar contra Deus. É necessário a pessoa, né, ter uma igreja para congregar, pastor Carlos, ter um pastor para ser pastoreado. É uma coisa simples, né? Ah, pastor Carlos, tem base bíblica para isso? Aqui, ó, Romanos capítulo 11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Aquele que se isola insurge contra a própria sabedoria. Mas eu entendo também, para a glória de Deus, né, que para você congregar, você precisa ter humildade. Porque Deus, ele trabalha, aleluia, com princípio de autoridade. A Bíblia diz, né, que a voz de Deus, que a palavra de Deus, toda autoridade é constituída por Deus. Aleluia. Então, para você congregar, irmãos, você precisa ter humildade. Sabe por quê? Porque você vai ter que obedecer. Aleluia. Eu falo isso, irmão, por experiência, né? Eu, antes do Senhor me levantar pastor, né, Deus não me botou eu não cheguei como um termo, né, que as pessoas usam, um ditado no meio evangélico. Eu não cheguei como pastor caindo de paraquedas, não. Eu tive, pastor Jorge, uma pastora que me pastoreava, uma pastora que eu tinha
né, obrigações, que eu tinha que dar satisfação, né? E para isso temos que ter humildade. Uma pastora que dizia para mim: pastor Carlos, portaria, meu filho. E eu obedecia com prazer, sabe? Porque quando você obedece à autoridade, pastor Jorge, aleluia, você está agradando a Deus. Sabe por que tem muitos jovens nessa hora no cemitério, pastor Jorge? Porque não obedecem seus pais, sabe? Aleluia, sinta a presença de Deus aqui. Você tem obedecido os seus pais? Porque aquele que não obedece pai e mãe, irmãos, não vai honrar a Deus, não vai nem obedecer o seu pastor, né? Eu acho que é muito difícil aquele que não honra seus pais. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue teus dias na face da terra. Para você viver em família, você tem que ter humildade. Quantas pessoas que largam as suas famílias porque não querem ficar debaixo de uma autoridade? Quantas pessoas que largam a igreja, pastor Jorge, e falam assim: não, eu posso orar no meu quarto. Pode, deve, mas você precisa de um pastor para te pastorear. Você já viu as ovelhas como é que são? Elas têm um pastor. Deus, ele é sábio, né? Elas precisam do pastor para orientar, para cuidar. Sabe por quê, pastor Jorge? O lobo está lá fora esperando para devorar. O lobo, Diácono Cabo, ele não tem compaixão. Quantas pessoas que não sei claro aqui, que estão agora no cemitério, sabe? Porque largaram a igreja do Senhor. Pastor Carlos, você está botando, você quer falar, colocar medo? Olha, medo não, mas temor. A Bíblia diz: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Você precisa sim de um pastor para te orientar, de um pastor para cuidar de você, sabe? Porque a Bíblia diz que o diabo, ele ruge como leão, pastor Jorge, procurando a quem possa tragar. Inclusive até o pastor tem que vigiar, né? Pela misericórdia de Deus, eu sou pastor presidente do Ministério Palavra Rema, mas eu tenho um pastor, eu sinto a presença dele aqui, acima de mim, que é o dono da igreja. Ou você acha que o pastor Carlos faz aqui o que eu quero? A obra não é minha, é dele. Aleluia. E eu vou prestar conta a Deus das ovelhas que ele tem me confiado. Aleluia. Mas Deus, ele sabe quem é quem. Deus, ele sabe quem são as ovelhas rebeldes, né? Porque o rebelde, né, ele está sobre o espírito do diabo. Ele está sob a influência de Satanás. Você já viu? Eu gosto muito do reino animal. Hoje em dia temos a internet, o canal do YouTube. Eu fico observando, pastor Jorge, né? As manadas de búfalo. Geralmente os predadores, Diácono Ricardo, eles quando vão em cima dos animais, eles veem os doentes, eles atacam aqueles que se isolam. Pode entrar na internet hoje. Geralmente eles não vão, né? É muito raro, né, eles avançarem na manada. Sabe por quê? Porque quando estamos unidos somos mais fortes. Deus trabalha na união, sabe? Aleluia. Deus quer a tua família unida, Deus quer a igreja unida, aleluia. Mas Deus é um Deus de ordem, né? A pessoa muitas vezes, irmãos, essa é a verdade, sabe? Eu com a minha pastora tinha reuniões, às vezes ela falava alguma coisa, pastor Jorge, eu falava: olha, eu não concordo, mas eu vou obedecer. Porque sempre respeitei a autoridade que estava sobre ela, dos meus pastores, aleluia. Eu vou falar até uma coisa aqui para a glória de Deus. Por isso que Deus, pela misericórdia, me honrou, me colocando pastor de um ministério, né? Porque eu fiquei anos na portaria, sabe? Eu vou até contar aqui uma experiência. Uma vez, eu já sabia o meu chamado, mas eu nunca falei para minha pastora: olha, o meu chamado é de pastor, não. Sabe por quê? Porque eu via que ela na terra, ela cuidava de mim. O teu pastor cuida de você, respeita o teu pastor. E mais, eu quero te dizer uma coisa: Deus vai te tratar da maneira que tu trata o teu pastor. Pastor Jorge, desceu fresquinho aqui do céu, aqui, ó. O Espírito de Deus me deu agora. Fresquinho, Espírito, sinta a presença do Espírito aqui. Lembra de Josué? A Bíblia diz o quê? Ele aqui, rapidamente, né?
Olha, não foi nada preparado não, eu nem sabia que eu ia dar uma palavra hoje, né? Mas olha só, livro de Josué, só um versículo, capítulo 1, verso 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Olha, vou ler mais uma vez. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Vou até ler o segundo versículo. Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés era, pastor Jorge, servo do Senhor. E Josué era servo de quem? De Moisés. Então, quando eu leio esse versículo, sabe, o que o Espírito de Deus me mostra logo, para você servir, você tem que ter humildade. Porque você pode até pensar diferente do teu líder, mas você tem que respeitar a autoridade, a unção que Deus deu a ele, sabe? Então, ó, Josué tinha prazer de servir a Moisés. Pode ver lá os rebeldes. Teve rebeldes que a terra engoliu suas famílias, né? Josué, ele tinha humildade, ele servia. Mas sabe o que Deus fez? Irmão, guarda isso, sabe? Guarda isso no seu coração. A maneira como você trata o seu pastor, Deus vai te tratar. Deus honrou Josué. Quando ele morre, Deus, pastor Jorge, levanta Josué. Deus quer te levantar no teu ministério, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, mas é necessário, né, nós, me coloco também, obedecermos às autoridades constituídas por Deus. Da maneira que Josué servia, Deus deixou claro aqui, que Josué servia a Moisés, e Deus exaltou, Deus fez dele um conquistador, ele entrou na terra de Canaã, aleluia. Deus tem vitória para você, Deus te vê como um conquistador, mas Deus trabalha com princípios. Então é necessário você entender. Ah, pastor Carlos, eu faço a minha oração em casa, amém, pode fazer. Mas, estou afastado da igreja, volta para Jesus e volta para a igreja. Você precisa de uma igreja, você precisa de um pastor para te dar cobertura, para te orientar, para te cuidar. Sabe, pastor Jorge? E voltando lá nos animais, eu fico observando, eles atacam quem? Aqueles que se isolam, né? Se isolam da manada. Aí as bestas feras, né? Os leões, os tigres, né? Os animais, né? Os predadores, eles pegam esse. E muitas vezes a manada de búfalo tem que vir para socorrer e muitas vezes consegue livrar. Deus trabalha na unidade, sabe? A igreja tem que estar unida. Nada de ficar fazendo guerrinha. Aí eu falo com o irmão, não falo com o outro. Aí eu vou sentar aqui, não vou. Se o irmão sentar do meu lado, eu vou sentar. Não, perdoa, ama, obedeça o seu pastor, aleluia. Porque quem não obedece ao pastor, irmão, não vai obedecer a Deus. Não vai obedecer a Deus, irmãos. Ele foi que Deus colocou para você, aleluia, para cuidar de você. Seja humilde, aleluia. Eu sempre obedeci a minha pastora. E não era fácil não, ela era nerd. Mas eu sabia, quando eu olhava para ela, eu sabia. Não, Deus colocou ela para cuidar de mim. Ela falava para mim, pastor Jorge, meu filho, portaria. Né? Teve um caso lá, pastor Jorge, que eu fiquei cuidando lá eu dei uma palavra pela misericórdia, e as pessoas gostaram, foi para a glória de Deus, tá? E eu sei de onde que Deus me tirou. E ali, irmãos, falaram, o pastor Carlos entra mudo e sai calado. Era assim o pastor Carlos lá no ministério, vou até poupar o nome, mas era um tratamento que Deus estava fazendo comigo, pastor Jorge. Eu entrava muito e saia calado, né? Nunca cobrei nada. Sabe o que aconteceu? O próprio Deus se levantou a meu favor. Aí, eu fiquei cuidando do pedestal, irmão, só que o pedestal estava com problema. Aí vi um tratamento de novo de Deus. Um negócio, quando eu ia ajudar lá os irmãos, que botavam o pedestal, um negócio um pouco quebrado, a minha pastora só me olhando. No dia seguinte, quando eu estava subindo a escada da igreja, ela falou, meu filho, cada um na sua vocação. Portaria, meu filho. Eu não falei para ela mais meu chamado de pastor, não. Eu já sabia. Fiquei quietinho. Fiquei lá um tempo. Aí, sabe, eu ia beber água e antes de ir embora eu ainda ia cumprimentar todo mundo. Mas sabe o que aconteceu, pastor Jorge? Uma profeta olhou para ela e falou, quem é ele ali? Falou, é o irmão Carlinhos, Diácono Carlos. Quando ele foi beber água, o Senhor falou para mim, é meu ungido.
E a obra que eu tenho com ele é de pastor. E ali, irmãos, eu escutei, eu não falei para minha pastora, tá vendo, pastora? Eu não fiquei calado, fiquei obedecendo ela na portaria. Sabe o que aconteceu, irmão? Para a glória de Deus. E ali, ela, depois Deus me levantou a presbítero. Eu fui para a portaria. Ela desceu do ministério e falou: você agora é um presbítero. Depois de muito tempo, acho que foi anos ainda, você agora é um presbítero da casa de Deus. Agora eu vou ter um lugar no ministério. Você pode glorificar a Deus, irmãos? Sabe? E ali, depois o Senhor falou para mim que ia passar um vento muito forte na igreja. Eu comentei com o presbítero Alexandre. E o Senhor a levou. Até hoje eu sinto falta da minha pastora. Até hoje eu louvo a Deus pela vida dela. Até hoje eu não gosto que falem da minha pastora. Quantas pessoas, irmãos, estão na igreja e não perde tempo, mete a língua nos pastores, sabe? Até hoje eu não gosto, pastor Jorge, que as pessoas falem dela. Eu sei que ela não era perfeita, mas eu também não sou nem você. Mas eu guardo os ensinamentos dela até hoje. Até hoje, os ensinamentos dela têm me edificado como pastor. Até hoje, irmãos, estou falando para a glória de Deus. E ali, irmãos, e depois eu acabei ficando como dirigente da igreja. E acabou depois do Senhor falando que eu tinha que sair do ministério. Deus sabe o que aconteceu lá, e eu tive que sair. Mas até hoje, aqui o diácono Ricardo, acho que ele nunca viu, com certeza, né? Acho que ninguém fica vendo eu falando mal dos meus pastores que faleceram, né? Então, irmãos, que você possa guardar essa palavra, que você possa ter humildade para, se você saiu da igreja, nem que você tenha que pedir perdão, volta, peça perdão. Ah, pastor Carlos, eu não sou de nenhuma igreja. Então, você precisa de uma igreja. Ore ao Senhor, peça direção a Deus. Quem sabe, o Ministério Palavra Rema está de portas abertas para te receber.